Fala pessoal, aqui é o Medina falando com vocês em mais uma aula, mais um tutorial aqui para o nosso canal Missão Live. E hoje eu quero trazer algumas dicas de configuração de rede, principalmente para você que comprou a câmera 12X da NeoID e tem um pouco de dificuldade em lidar com a questão da configuração de IP, principalmente se você estiver fora da sua rede e não consegue aí acessar a sua câmera, achar ela, beleza? Mas antes disso, eu te convido a conhecer nossos cursos, o curso de transmissão para a internet, do zero avançado, inclusive esse ano terá uma atualização, o lançamento, né, 2.0, então se você já é aluno ou se tornar aluno, também terá direito a acesso a esse novo curso, essa atualização, pagando somente a diferença, tá? Então, para quem já é aluno e se torna aluno, tem uma grande vantagem e terá acesso aos dois cursos. E também tem o curso de videoconferência para transmissão ao vivo. É um curso destinado para você fazer aquela live remota. Exemplo, você está na sua casa e uma empresa quer transmitir um congresso, um evento, qualquer coisa da empresa dele, enfim, do setor ali, de forma remota, recebendo os palestrantes, e você da sua casa vai poder atender, vai poder configurar ali os programas de transmissão, programas de videoconferência, trabalhar com a questão de áudio de forma profissional. Então tudo isso eu ensino no curso para você trabalhar tanto de forma remota como de forma híbrida dentro de um estúdio também. Então é um curso bem interessante, ok? Os links estão abaixo, como também demais links eu convido você a conhecer. Sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Muito bem, então para a gente iniciar aqui a nossa aula, essa câmera IP, como qualquer câmera IP, obviamente, ela precisa estar dentro de uma rede que seja alcançável, tá? Então essa câmera em particular, ela vem com um endereço de IP já setado nela. Qual seria esse endereço de IP? Tá? Até vou escrever aqui para facilitar a explicação. Ela vem com 192.168.100.88, tá bom? Então, para você acessar essa câmera, você precisa estar dentro dessa faixa de IP, dessa classe de IP aqui, que é uma classe C. Resumidamente, só muda aqui o final. Então, estando dentro dessa faixa de IP, você consegue acessar essa câmera, tá? Mas digamos que você está numa rede que você não pode alterar o endereço de rede do seu roteador, da sua rede, e você também não quer alterar o endereço de IP das suas câmeras. Então, digamos que você tem 1, 2, 10 câmeras, você já sabe que você colocou os IPs ali delas, já colocou etiqueta, aquela coisa toda. Então, você não quer mudar. Então, o que você faz para poder acessar essa câmera, estando dentro de uma faixa de rede diferente das câmeras? Então, o que você pode fazer? Configurar a sua interface de rede dentro dessa rede, né? Vou mostrar para vocês na prática como que faz, e também adicionando dentro do seu sistema operacional a faixa de IP dos equipamentos que você deseja acessar. No caso aqui, as câmeras são o exemplo, tá bom? Então digamos que você esteja fora da sua rede, trabalhando aí em um estúdio, algum lugar que você não está habituado, enfim, que você não sabe o endereço de rede, aquela coisa toda, e a sua placa de rede vai pegar aquele endereço IP de forma automática normalmente, tá certo? Então você tem que saber qual é essa rede, o endereço de IP dessa rede, para a gente dar prosseguimento aqui, tá? Como é que você pode ver esse endereço? Então digamos que você esteja fora da sua rede e você precisa acessar suas câmeras. Você foi lá, ligou seu computador numa rede lá no estúdio, numa empresa, e pegou um determinado IP de forma automática, né, DHCP, na sua interface de rede. Então a primeira coisa que você tem que saber é qual o endereço de IP que a sua interface pegou. Já vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Mas antes eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então digamos que eu entrei ali no estúdio, conectei o meu cabo de rede ali naquela estrutura e me foi fornecido um endereço de IP automático. Coloquei aqui para vocês só como exemplo. Então a minha rede é 100, certo? Então minha rede é 100, classe C, mas eu cheguei lá e eu peguei a rede 200. Então está fora totalmente da range de IP, né? Não está dentro da mesma rede aqui, tá certo? E eu coloquei aqui 1.0/24, por quê? Porque eu estou falando que eu terei somente aqui, né, essa quantia de hosts disponíveis, que é do 2 ao 254. E eu coloquei também aqui 1/24, que é o que define isso, né, que nada mais é que o 255, 255, 255.0, ok? Então eu não tenho como colocar mais IPs, né, porque já fechei a minha máscara aqui, somente no final. E o /24 no caso significa isso aqui, ok? Que é qual é a minha máscara. Muito bem, então sabendo disso, tá? Não precisa decorar, é só para vocês terem noção do que eu estou falando. A minha rede aqui é 100 das minhas câmeras e eu estou numa rede 200. Aqui poderia ser qualquer coisa, um 10.0.0.1, um 72.16,
enfim, não importa. Vai pegar automático ali na sua interface de rede, tá certo? Então, por padrão também, quando você entra dentro de uma rede, você pega o gateway também, tá? Então, você vai pegar o gateway aqui, por exemplo, por padrão é final 1. Não é regra, tá certo? Mas por padrão é final 1. Então, por isso que eu falei que inicia aqui a partir do 2, tudo bem? Se assim o administrador da rede configurou, mas os roteadores aí da vida, por padrão, vem assim, tá? Então, ele coloca aqui o 1 como primeiro, o gateway, que é o cara que vai fazer a comunicação com a internet, tá? Vai ser o meio de campo ali, entre você, né? No caso ali o roteador é o seu gateway, entre você ali e a internet, tudo bem? Então, é o 1, você vai pegar o IP acima, pode pegar o IP acima do 2, tá certo? E aí, no caso aqui, eu pegaria, por exemplo, tá? Exemplo, pegaria aqui o 2, tá certo? E a minha máscara, como é uma classe C, /24, eu vou pegar aqui o final 0, tá certo? Então, por padrão, né? Exemplo, se eu caísse dentro dessa rede, eu pegaria mais ou menos dentro disso aqui, mudaria, acredito que somente o final do IP que seria outro, tá ok? Mas só para vocês entenderem a lógica aqui. Muito bem, eu preciso decorar tudo isso aqui, Medina? Não, você não precisa, estou dando um exemplo, tá? Só para você visualizar e eu já vou mostrar de forma prática como é que você pode estar fazendo isso, tá certo? Então, eu sei que a minha câmera, as minhas câmeras estão dentro dessa faixa de IP, então eu tenho aqui no 88, se eu tenho 10 câmeras, 89, 90 e assim por diante, conforme eu configurei, tá? E eu estou dentro dessa rede. Muito bem, então se eu estou dentro dessa rede aqui, eu não consigo acessar a minha câmera dentro de outra faixa de rede, mesmo com eles ligados, né? Todos os equipamentos, meu computador, as câmeras, dentro da mesma rede física, tá certo? Então não estou julgando aqui suíte gerenciável, nada, estou dizendo rede sem tipo de gerenciamento, nenhum tipo de gerenciamento. Então como que eu posso estar acessando a minha câmera? Então você tem que alterar o endereço de IP de forma manual lá na interface de rede. Como que você pode estar fazendo isso? Do lado do seu relógio vai ter o ícone, aquele computadorzinho de rede que está conectado. Você vai lá com o botão direito, você clica ali e vai em abrir configurações de rede e internet. Existem vários caminhos, tá, para chegar aqui, mas estou mostrando de uma forma bem simples, tá? Aí você vem aqui, ó, central de rede e compartilhamento. Já vai abrir outra janela aqui, ó. Então vai mostrar que está conectado, tá vendo aqui, ó? A minha Ethernet, que é a minha placa de rede, né? Está conectada à internet, beleza. Precisa estar configurado na internet? Não precisa, tá ok? Pode mostrar que está sem internet. Se a sua intenção é só se comunicar dentro da rede interna, beleza, tranquilo? Muito bem, então eu venho aqui em Ethernet, vai abrir essa janela e aqui eu posso ver o endereço que pegou, tá? No caso, o meu aqui vai mostrar outro endereço de IP, tá? Não vai mostrar esse endereço aqui, obviamente, né, que eu estou dando como exemplo. E por coincidência, o meu IP está dentro dessa range de IP aqui também, tá? Que o meu roteador aqui é da Oi e ele distribui o padrão nessa rede 100, tá? Mas é para você visualizar, ok? A gente vai trabalhar com quem? Com esse cara aqui, ó, rede 200, tá? Muito bem, então aqui, ó, eu vou em detalhes e eu posso ver aqui endereço IPv4, o endereço que ele vai me fornecer. No meu caso, está pegando, como eu falei para vocês, dentro dessa rede 100, tá certo? Final 133, tá? Então perceba também a máscara, final 0, e o meu gateway, como eu falei para vocês, ó, final 1, tá? Coincidentemente, é o mesmo endereço da minha câmera aqui, mas, né, vocês têm que entender que é o exemplo, tá? Então, mas digamos que essa rede aqui é minha 200, ok? Digamos, tá? Como é que eu faço agora? Eu venho aqui, pego esse mesmo endereço, eu sei que o meu endereço aqui, exemplo, é 20133, tá? Então eu sei que esse é o meu endereço, eu sei a minha máscara e sei meu gateway, tá certo? Então eu fecho, venho aqui em propriedades, eu venho aqui, protocolo é a versão 4, tá certo? Vou nesse campo e digito 192.168.202, certo? Que é o endereço de IP, hipoteticamente, que o meu roteador ali, o roteador do estúdio, me liberou, tá? Da empresa. Muito bem, se eu apertar o Tab agora, como ele já reconheceu que é uma rede classe C, ó, automaticamente ele já preenche para mim, tá? Se fosse outra rede, um final aqui, enfim, 128, qualquer tipo de rede que foi configurado, você tem que configurar na mão, tá certo? Mas, no nosso caso, por padrão, dentro das redes aí tradicionais da vida, vai ser dessa maneira, tudo bem? O meu gateway qual que é? 192.168.201, né? Eu já sei que é isso, beleza? Muito bem. O DNS, se você não sabe um DNS externo, quer usar no Google, né, 888, enfim, você pode apontar para o endereço do roteador que ele vai resolver para você. Pode botar o mesmo endereço que o gateway. Mas você pode estar usando um endereço DNS também externo sem problema nenhum, tá ok?
tenha certeza que esse cara aqui vai resolver, que normalmente o roteador da vida aí que você coloca na sua casa vai resolver o DNS também. Mas se você está numa empresa, não custa perguntar se o DNS que eles utilizam pode ser o gateway, senão ele vai te fornecer, tudo bem? Então, feito isso, se você dá um OK aqui, você volta a navegar na internet, volta tudo padrão. Você está com o mesmo endereço IP que o roteador te forneceu naquele momento, né? E você continua navegando aquela coisa toda. Porém, ainda você não tem acesso à câmera, você não consegue acessar ela, né? Porque ela está em outra faixa de IP. Como é que você pode estar resolvendo isso? Você vem nesse botão que é avançado, ok? E ele vai abrir essa outra janela aqui, ó. Então perceba que aqui você coloca endereço IP e você coloca outro gateway, tá? Então você tem que levar em consideração o seguinte, tá? Não se esqueça disso. Você não pode ter 2 gateways na mesma rede, tá? Porque senão não vai saber qual que vai resolver para você toda a questão do endereçamento ali para fazer esse NAT, aquela coisa toda, tudo bem? Então você só tem um gateway aqui dentro da sua rede, que é no caso ali o teu roteador, enfim, o cara que está fazendo esse NAT para você, tá? Então você não mexe nada aqui, você mantém, né, o gateway que você configurou manualmente. E aqui você adiciona, tá? Você vem adicionar, você coloca um IP dentro daquela faixa de IP da câmera, né? Que no caso é 100, tá certo? Então digamos assim, ó, minha câmera vai do 88 a... Tem duas câmeras, 88 e 89. Então eu posso colocar um IP, qualquer IP diferente das câmeras. Então vou colocar aqui 200, exemplo, tá? Vou dar um tab, automaticamente ele completa, vou adicionar. Então eu tenho aqui as minhas duas ranges de IP. Eu posso adicionar mais IPs aqui? Posso sim, tá? Então, digamos que as minhas câmeras estão nessa range de IP, nessa faixa, outros equipamentos estão em outra, eu posso vir aqui e adicionar aqui as ranges sem problema nenhum, desde que todos esses equipamentos sejam ligados fisicamente dentro da mesma rede, tudo bem? Então, é só para você entender a lógica aqui, basta você ir adicionando, lembrando que você deixa apenas um endereço de gateway, tá certo? No caso aqui é o roteador, que a gente está usando como exemplo, que mostrou para a gente aqui na configuração automática, tá? Então basta vir aqui e dar OK. Então se eu vir aqui nesse momento, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou tirar esse endereço IP aqui, ó, beleza? Vou tirar, ó, só tá o endereço do roteador, ok? Vou dar OK e vou dar OK. Então eu deixei o endereço IP manual, né? Eu venho aqui em detalhes, ó, está manual, não está, o DHCP não está ativo, né? Rede 200 e dei um ping aqui, né? Um comando ping espaço o endereço da câmera -t para ele não parar, né? Fica constante o teste aqui de ping, né? Perceba que não alcança, né? Por quê? Porque eu estou dentro da rede ali interna do meu estúdio, da minha empresa que eu fui prestar o serviço, porém ela é fora aqui, como falei para vocês, da rede da câmera, né? Mesmo ela estando ligada fisicamente junto com o computador na mesma rede, não vai ter alcance, tá certo? Então eu vou lá, em PV4, avançado, vou aqui adicionar e coloco 92.168.100, que é da rede das câmeras, 200. Exemplo, eu aperto o Tab, vou adicionar, vou dar OK, vou dar OK, vou dar OK. E nesse momento, a minha câmera já começa a ter alcance através do teste ping. Se porventura ele não responder ainda, você para, né, dá um Ctrl C aqui, começa o teste de novo, né? Lá, ping 192.168.188 -t. E nesse momento eu já alcanço a minha câmera, então eu já posso acessar a minha câmera, seja para pegar imagem, seja para controlar, enfim, o que eu desejar, beleza? Então dessa forma você consegue manter os IPs configurados das suas câmeras, principalmente você que presta serviço fora aí, toda hora ficar configurando as suas câmeras, não acha minha câmera na rede, como eu faço? Então mantenha elas configuradas no arranjo de IP que você conhece, que você sabe, né? Já etiqueta ali, coloca ali o endereço nas câmeras e aí você consegue também manter aqui o acesso à internet. Beleza, pessoal? Então foi isso, uma dica aí legal, bem interessante, poucas pessoas sabem disso, inclusive você pode fazer isso no Linux, por exemplo, é mais fácil, mas eu creio que quem utiliza Linux já sabe fazer isso através de linhas de comando. A gente fazia muito isso antigamente, né, quando queria adicionar outras redes ali internamente, e no Windows poucas pessoas sabem dessa funcionalidade. Então tá aí para vocês aí mais uma dica interessante no canal, ok? Para quem não sabe, eu sou formado em redes, trabalho há 20 anos com redes de computadores, então tenho um certo conhecimento aí que eu posso compartilhar com vocês, ok? Fica aí abaixo na descrição os links que eu já comentei com vocês dos cursos, como também o link dessa câmera, caso você queira comprar, com o cupom de desconto para você poder aí abater no frete pelo menos, tá certo? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.